Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para tentar conversar com vocês sobre um livro um tanto quanto desconhecido, um tanto quanto muito pouco comentado, que se chama Humus. Como você pode perceber pela falta de algo aqui atrás, eu não tenho a edição física de Humus. Em primeiro lugar, porque eu precisei ler este livro 2 vezes para uma disciplina do curso de letras, e na loucura e na dificuldade de leitura que foi este livro, eu priorizei o arquivo digital que o professor compartilhou com a gente. O segundo motivo pelo qual eu não tenho uma edição bonita, física, para mostrar para vocês é porque Humus é um livro caro e eu não estou podendo comprar este livro caro no momento, então ele vai ficar na minha listinha por um tempo até eu ter dinheiro e até a compra desse livro se tornar uma prioridade, coisa que no momento ela não é. Mas o fato é que li Humus de Raul Brandão, um escritor português do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, para uma matéria do curso de letras, e a coisa foi um tanto quanto caótica, um tanto quanto complexa, difícil de ser explicada, mas eu vou tentar falar sobre esse livro. Porque, senhoras e senhores, estamos falando de uma distopia portuguesa. Uma distopia, inclusive, possivelmente, provavelmente, inspirou o quê? Nada mais, nada menos do que Aldous Huxley e George Orwell. Porque temos elementos escancarados do que a gente vai encontrar lá na frente em Aldous Huxley e mais lá na frente ainda em George Orwell. Em vez de começar a falar com vocês sobre a história de Humus, eu acho importante começar falando que Humus é um livro difícil, é um livro complexo, é um livro que li a primeira vez e achei que não tinha entendido nada. Li a segunda vez e continuei achando que não tinha entendido nada, só que eu tinha entendido alguma coisa. Ele exige do leitor leitura atenta e concentrada, sim. Ele exige do leitor interpretação e reflexão, porque não é muito fácil você sacar tudo que está sendo ali exposto nas 274 páginas de livro. Esse não é o tipo de livro que você vai ler num final de semana e vai achar sensacional, incrível, perfeito, a melhor leitura que você já leu na sua vida. Você vai achar tudo isso, só que você vai precisar de muito tempo e muita persistência para chegar no ponto em que ele vai se tornar um dos melhores livros, uma das melhores leituras que você já leu na sua vida. Isso tudo porque Humus tem várias histórias em um pacotinho só. Tudo começa com uma vila portuguesa, que a gente não sabe muito bem qual vila é e também não vem ao caso. Nessa vila, como em qualquer outra vila que você encontrar no planeta, você vai encontrar moradores. Alguns moradores são mais legais, outros moradores são mais esquisitos, alguns são mais ricos, outros são mais pobres, ou alguns já passaram por mais coisas nesta vida e outros ainda estão passando ali pelos seus desafios. Quem nos apresenta essa vila e os seus moradores é um narrador que, ao mesmo tempo em que é de certa forma um personagem, porque ele está vivendo ali naquela vila, ele também é observador, porque ele vai te falando ali, ai, como que a ciclana age, ai, o que a fulana fez, e vai te mostrando tudo isso. E tudo isso, você, pequeno padawan, talvez descubra no final, tem a ver não somente com uma vilazinha portuguesa, mas com a sociedade portuguesa de maneira geral. E também com as sociedades de maneira geral, e também com a humanidade de maneira geral, por que não? Esta vilazinha tem pessoas e pessoas. Algumas pessoas, como eu disse, mais ricas e outras pessoas, como eu disse, mais pobres. E as coisas pelas quais essas pessoas mais ricas e essas pessoas mais pobres passam são muito semelhantes a coisas que pessoas pobres e ricas passam aqui no mundo real. Mas agora você deve estar pensando, tudo bem. Então este narrador vai ficar fazendo fofoca
dos moradores da vila? Não. E é aí que entram as interpretações e as reflexões e os questionamentos por trás de Humus. E provavelmente o que eu vou falar aqui seja ali 1%, 2%, 3% para ser legal comigo mesma de tudo que você pode tirar desse livro. Porque algumas das personagens, principalmente algumas personagens femininas, que o nosso narrador gentilmente nos apresenta, representam, por que não, instituições sociais. Apesar de nem sempre ser tão fácil você descobrir qual instituição elas estão representando. Ao mesmo tempo em que elas são pessoas numa narrativa ficcional, elas são essas instituições que a gente tem na nossa sociedade que fazem coisas com as quais muitas vezes a gente nem sequer se dá conta que tá aceitando, que podem ser coisas que talvez a gente nem concorde. Fato é que essas senhoras, personagens, elas têm vida própria ali dentro da narrativa e conforme a coisa vai avançando, você vai percebendo que elas sofreram bastante também. E na medida em que você vai acompanhando esse sofrimento dessas senhoras, que ao mesmo tempo são instituições e não são senhoras, você vai sentindo ali coisas estranhas, diferentes, porque alguns podem se sentir tristes, entristecidos com as coisas que estão sendo mostradas e outros podem se sentir raivosos, revoltados, querendo entrar lá na história, socar todo mundo para tentar colocar algum juízo, alguma ordem naquela sociedade que é bem igualzinha à nossa. Tudo bem, eu falei e ainda não cheguei na questão da distopia. E realmente, até o momento, essa história não parece uma distopia. Só que, para você entender a distopia, você precisa passar por toda a questão da vila, por toda a questão das personagens, senhorinhas, instituições, por um personagem que é o nosso personagem narrador, observador, que se divide ali com ele, porque ele seria ali a versão mais raivosa, mais revoltada, mais rebelde dele mesmo, e daí ele xinga todo mundo, fala mal de todo mundo, quer transformar o mundo e de certa forma ele consegue, apesar de que até o momento eu não tenho certeza quem foi o responsável pelas transformações, revoltas, loucuras que aconteceram em um momento deste livro. Mas o fato é que a história vai avançando e a vida daquela vila vai seguindo e esse personagem vai falando coisas sobre a vila e sobre ele mesmo, até que você percebe que você está acompanhando uma revolução de pessoas pobres que não aguentam mais a situação do jeito que está e elas querem mudança. E é aí, senhoras e senhores, que a distopia começa. Com esta querida, maravilhosa revolução, você pensa, opa, agora vem coisa boa, agora tudo vai se transformar, as coisas vão dar certo, as pessoas que eram pobres vão ter melhor qualidade de vida, mais oportunidades, essa sociedade vai ser mais igualitária e mais justa. Só que não. Isso porque, e aqui a gente já começa a perceber uma coisinha que existe em Aldous Huxley. Eles desenvolveram ali um soro capaz de estender a vida das pessoas. E embora em Aldous Huxley a gente não tenha um soro que necessariamente estenda a vida das pessoas, a gente tem um soro e outras coisas mais que modificam ali as pessoinhas e que auxiliam a que algumas pessoas consigam se manter no poder e outras permaneçam ali naquela vida horrível, injusta. Com o surgimento desse soro, as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais poder, se unem e começam a usar ciência, tecnologia, instituições e educação para organizar novamente a sociedade de forma que eles se mantenham no poder e o resto das pessoas que se explodam, que se virem, que continuem trabalhando para que a gente fique bem aqui no nosso canto. Aqui a gente encontra então a relação com Aldous Huxley, mas aqui também a gente já começa a perceber a relação com George Orwell, porque temos um governo autoritário, totalitarista se instalando e a gente percebe muito bem como que ele se instala. Então, se você quisesse, pequeno padawan, você poderia dizer que Humus
te mostra exatamente como o grande irmão nasceu. Porque a gente vê as forças armadas, o exército, se unindo com a igreja, se unindo com ciência e tecnologia, se unindo para o quê? Para comandar todo mundo e para matar e explodir e pouco se importar com quem sobrou. E de uma forma esquisita, confusa, é mais ou menos isso que você vai encontrar em Hummus, além de outras coisas que eu poderia dizer aqui, mas não direi para não estender tanto esse vídeo, mas que vão desde relações entre movimentos literários como simbolismo e modernismo, até conexões profundas com a história de Portugal, inclusive, possivelmente, uma previsão do que estava por vir alguns aninhos no futuro, quando, após a Primeira Guerra Mundial, passou ali um tempinho, Portugal se insere o quê? Uma ditadura. E é por isso que o Hummus é tão legal e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você, por algum acaso, já leu esse livro, se você, por algum acaso, já ouviu falar desse livro, se este vídeo, de alguma maneira, te deixou curioso para conhecer esse livro. Vamos falar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.